que significa o termo diagnóstico? Em que situações nós, psicólogas e psicólogas, podemos, eu entendo que em alguns casos devemos, emitir um diagnóstico? E em quais documentos você, psicóloga e psicólogo, pode evoluir, pode fazer a devolutiva de um diagnóstico elaborado? Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa aqui do nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Hoje nós vamos abordar um tema importante para o nosso fazer de profissionais de psicologia. Nós estamos falando sobre diagnósticos psicológicos. Ainda é muito comum encontrarmos profissionais de psicologia que têm dúvidas sobre a competência legal de profissionais de psicologia de emitirem diagnósticos. Escuto ainda com muita frequência de estudantes e de profissionais que atuam que o psicólogo e a psicóloga têm a competência apenas de emitir hipóteses diagnósticas e outros profissionais de saúde, como psiquiátricos e médicos, é que precisam fechar o diagnóstico. E isso é um grande engano que nós percebemos na formação profissional. Cabe destacar que desde a nossa lei de regulamentação da profissão de psicologia, que estamos comemorando esse ano, nesse mês, 62 anos, ela disciplina no artigo 13, que é matéria privativa de psicólogos e psicólogas utilizar instrumentos para diagnósticos psicológicos. Então, já na nossa lei, lá na década de 60, que regulamentou o exercício profissional de psicologia, já está expresso na lei que, em matéria de diagnósticos psicológicos, a psicóloga e a psicóloga têm competência legal. Outras normativas vieram após e confirmaram e regulamentaram esse fazer. A Resolução 06 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, nas suas considerações iniciais, já deixa claro que nós, psicólogas e psicólogos, temos a competência legal e muitas vezes o dever ético de emitir um diagnóstico psicológico, se é o caso do paciente que nós estamos atendendo e avaliando. Por isso, no vídeo de hoje, eu quis trazer para você um destaque. O que é que significa o termo diagnóstico? Em que situações nós, psicólogas e psicólogas, podemos, eu entendo que em alguns casos devemos, emitir um diagnóstico? E em quais documentos você, psicóloga e psicólogo, pode evoluir, pode fazer a devolutiva de um diagnóstico elaborado? Para começar, nós iremos considerar esta obra, o Dicionário de Avaliação Psicológica, que traz uma definição de diagnósticos da editora Vetor, editora aí que representa também a vendas de testes, e foi organizado por Juliane Bosa, por Manuela Lins e Hugo Leonardo da Rosa. Vamos considerar então o que o dicionário traz do conceito de diagnóstico e em seguida vamos fazer algumas considerações em quais condições nós vamos emitir diagnósticos e quais documentos nós podemos elaborar a devolutiva de um diagnóstico psicológico realizado. Então, se você gostou do tema, do programa, fique conosco, ajude a bater a meta de 25 mil inscritos. Estamos muito felizes, já somos mais de 20 mil inscritos no nosso canal. Queremos agora bater a meta de 25 mil inscritos. Ajude a gente a contribuindo, deixando sua curtida, compartilhando esse programa, esse vídeo e seguindo a gente nas nossas mídias, não só do YouTube, mas nas nossas mídias sociais, que deve estar aparecendo aqui no vídeo em algum local desse vídeo. Logo após a nossa vinheta, vamos abordar, vamos focar os diagnósticos psicológicos. Até daqui a pouco. Vamos começar o conteúdo técnico do nosso programa, fazendo uma boa leitura. Nós vamos então considerar o Dicionário de Avaliação Psicológica da editora Vetor. Estamos mais especificamente consultando a página 44, onde nós vamos abordar nessa página o diagnóstico, tá? Essa parte foi escrita por Bruno São Vicente Vieira. Então, diagnóstico.
Diagnóstico é um termo utilizado para nomear o processo por meio do qual se identifica a existência de uma condição de saúde específica, com base nos sintomas, sinais ou demais manifestações apresentadas. O termo advém do grego diagnostikos, cujo significado é discernimento ou a capacidade de conhecer. No caso, as ciências da saúde é o discernimento da causa daquilo que precipita as manifestações, ou seja, a condição de saúde. Na atualidade, o diagnóstico é uma prática amplamente utilizada em diferentes áreas. Seu uso é justificado primariamente pela relevância na seleção da conduta terapêutica, com o melhor custo-benefício para cada situação. O surgimento do diagnóstico vem praticamente da época do surgimento da medicina, tempos antigos, talvez até anteriores a Hipócrates. O diagnóstico adveio da observação de que as pessoas sofriam e adoeciam, apresentando sintomas e sinais específicos, e que cada grupo de sinais eventualmente era relacionado a um quadro distinto. Para tornar objetiva a prática da diferenciação das condições, a avaliação e ainda buscar orientar a conduta mais adequada para cada enfermidade, a comunidade científica passou a listar os diferentes quadros patológicos, classificando-os e estabelecendo diretrizes para serem identificadas. Uma prática que acompanhou evoluções científicas e é praticada até hoje com mecanismos classificatórios. Hoje, o principal catálogo médico de classificação das condições de saúde existentes é a Classificação Internacional de Doenças, a CID, que está na sua 11ª edição. Portanto, a prática do diagnóstico tradicionalmente requer que o procedimento seja realizado de acordo com diretrizes de identificação dos critérios diagnósticos, conforme manuais de classificação, como a própria CID-11 ou o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, na sua 5ª edição, o DSM, da Associação Psiquiátrica Americana APA. Tais manuais reúnem conjuntos de doenças ou transtornos que foram identificados de forma significativa populacionalmente, ou seja, cuja prevalência e incidência não é espúria ou extremamente rara. Entende-se por doença uma condição que inclui um grupo de disfunções orgânicas definidas por manifestações específicas, mecanismos etiológicos explicativos, um padrão de curso ao longo do tempo, padrão de resposta ao tratamento, relação com aspectos genéticos e relação com aspectos ambientais. Já os transtornos são constelações de manifestações que configuram uma divergência dos padrões estabelecidos como um funcionamento típico, entre parênteses, ou normal, cuja diferença das doenças é que podem ter múltiplas etiologias ou etiologias desconhecidas. Nesse sentido, apesar de o diagnóstico tradicional da medicina ser frequentemente baseado em medidas objetivas e quantitativas, como os exames, buscando encontrar a causa orgânica das manifestações, no caso dos transtornos, em especial os transtornos mentais, o diagnóstico depende em grande parte do julgamento clínico, mesmo que possam se valer secundariamente de ferramentas como testes, exames e escalas. No caso do diagnóstico de transtornos mentais, os manuais classificatórios de doenças apresentam categorias diagnósticas, cada um incluindo um grupo de transtorno mental que compartilham características essenciais similares. Por exemplo, uma das categorias é a nomeada como transtornos de ansiedade, e é um grupo de transtornos que possuem como principal característica o medo e a ansiedade que levam a comportamentos desadaptativos. Nesta categoria, agrupam-se as fobias específicas, a ansiedade social,
transtorno de ansiedade generalizada ou TAC, entre outros. A classificação inclui descrições de cada transtorno específico, como os sinais e os sintomas tipicamente apresentados. Tais sinais e sintomas geralmente são listados como critérios diagnósticos, que são aspectos que o clínico deve considerar como um guia para facilitar a identificação da presença de um transtorno. Entretanto, grande parte dos profissionais em saúde mental, apesar de reconhecer a utilidade e validade de um método classificatório, também observa que a singularidade individual é um aspecto que não é passível de categorizações, justamente no sentido de buscar explicações mais amplas e que se considerem ao menos um pouco a individualidade. Profissionais da saúde, inclusive associações de psiquiatria e psicologia, preferem o DSM a CID, já que o primeiro, apesar de classificatório, é um pouco mais compreensivo. O próprio DSM-5 deixa claro que ainda não consegue utilizar descrições abrangentes o bastante para explicar todo o fenômeno que é um transtorno mental, seja pelo desconhecimento das etiologias, seja pelas múltiplas relações psicossociais existentes, além das diferenças individuais que levam a manifestações idiosincráticas. Assim, os critérios lá apresentados são um guia considerado como a melhor descrição disponível para diferenciar cada um dos transtornos mentais. Mas se reforça que a avaliação diagnóstica requer cautela e contextualização com a realidade de cada indivíduo. O termo diagnóstico nas ciências de saúde, particularmente na psicologia, requer uma desambiguação importante de termos como diagnóstico psicológico ou psicodiagnóstico. Os conceitos são leves variações do termo original, mas possuem práticas específicas e resguardadas à profissão do psicólogo. No contexto de avaliação psicológica, bem como nas finalidades que não se restringe à identificação de uma condição patológica. O psicodiagnóstico ou o diagnóstico psicológico busca a identificação das forças e fraquezas psicológicas por meio das teorias e técnicas psicológicas para orientar as condutas terapêuticas, mas não exige uma classificação específica de acordo com os manuais técnicos. Claro que, eventualmente, ao identificar forças e fraquezas, psicólogos podem observar que limites da variabilidade típica são ultrapassados e, assim, constatar a presença de transtornos mentais, sendo então sugeridas uma hipótese diagnóstica de acordo com o modelo classificatório. Logo, é importante resguardar a diferença entre diagnóstico e psicodiagnóstico. O primeiro, diagnóstico, busca ateoricamente identificar a condição de saúde apresentada, valendo-se de manuais classificatórios. O segundo busca, por meio de ferramentas exclusivas da psicologia, identificar forças e fraquezas do avaliado. Portanto, reforça-se que diagnóstico é o processo pelo qual se identifica a existência de uma condição de saúde com base em critérios diagnósticos científicos, definidos por sinais ou sintomas convencionais e descritos em guias classificatórios, como o DSM-5 e a CID-11. O domínio da prática do diagnóstico possibilita aos clínicos a melhor compreensão do que afeta seus pacientes, bem como viabiliza a seleção da melhor alternativa terapêutica para cada situação. No caso da saúde mental, os diagnósticos requerem um julgamento clínico de acordo com critérios estabelecidos por manuais classificatórios, embora se reconheça a necessidade de um olhar que ultrapasse a classificação, formulado adequadamente o caso e contextualizando características individuais,
para então julgar se as manifestações de fato representam divergências do funcionamento típico. Então, nós podemos ver aqui que nessa obra Dicionário da Avaliação Psicológica da editora Vetor, no texto trazido por Bruno San Vicente Vieira, da página 44, ele faz uma breve introdução sobre a origem do termo diagnóstico, relacionando que esse termo, do ponto de vista clássico, é um termo muito atribuído a classificações de doenças físicas, mas também doenças mentais, relacionadas aos transtornos mentais. E que nós temos hoje, atualmente, dois grandes códigos de classificação. O que é mais usado de uma forma geral no mundo todo, a CID-11 e o DSM-5, que ele é bastante utilizado principalmente em pesquisas e intervenções em saúde mental. Um ponto interessante é que o autor faz duas distinções importantes. O diagnóstico com foco em classificação, que nós chamamos de diagnóstico nosológico, apesar dele não usar esse termo, normalmente a gente atribui quando a gente faz uma avaliação para um diagnóstico de uma doença, a gente está buscando uma classificação nosológica, ou seja, baseada em critérios dos códigos internacionais de doença, como já dito, a CID e o DSM. E o termo diagnóstico psicológico ou psicodiagnóstico, que não necessariamente nós estamos com ênfase em fazer uma classificação ou encontrar algo relacionado a uma saúde, ou melhor dizendo, um adoecimento mental do nosso paciente ou cliente. Mas sim queremos entender a dinâmica da psique do avaliado, do paciente, queremos entender de uma forma mais compreensiva o seu funcionamento psíquico, encontrando com esse diagnóstico suas forças, suas fraquezas, suas capacidades adaptativas e as situações ou condições desadaptativas. E esses psicodiagnósticos ou diagnósticos psicológicos são privativos de profissionais de psicologia, são fundamentais para intervenções, para ações e intervenções psicoterapêuticas e outras avaliações que acontecem dentro do nosso exercício profissional. Já o diagnóstico com foco nosológico, com foco em saúde, ele é competente para, na realidade, competência de várias profissões, desde a área médica, da área da psiquiatria, da área da enfermagem, da área da psicologia, fonoaudiologia e outras áreas da saúde. A grande diferença é que cada profissão tem uma competência específica, ou pelo menos uma matéria específica nesses diagnósticos. Nós, profissionais de psicologia, somos competentes para emitir diagnósticos em matéria de saúde mental. Outras matérias não competem a esses profissionais da psicologia. Por fim, é importante destacar que não são todos os serviços de profissionais de psicologia que vão culminar na necessidade de fazer um diagnóstico psicológico. Seja um diagnóstico psicológico no sentido trazido pelo autor, seja um diagnóstico nosológico. Essas demandas normalmente são relacionadas às nossas práticas clínicas, em algumas demandas de avaliação e perícia em saúde. Dentro de contexto escolar, dentro de um contexto organizacional, dentro de um contexto hospitalar e até mesmo dentro de outros contextos como as políticas públicas, SUS, SUAS, práticas da psicologia do esporte, entre outros, não compete ao psicólogo e à psicóloga fazer diagnósticos. Ele sim vai fazer intervenções psicológicas, havendo a necessidade de uma avaliação clínica da saúde, encaminhará para psicólogos de outros contextos ou de outras demandas de atuação. Um ponto importante também é que o psicólogo clínico tem uma premissa, pelo menos básica, de que na atuação com foco em saúde mental, ele pode ser em algum momento demandado para emitir algum diagnóstico. Importante que ele esteja preparado técnica, teoricamente para fazer isso e também é importante que ele esteja preparado teórica e tecnicamente para fazer isso. Mas eu entendo sim que é um direito do paciente que está sendo acompanhado pelo seu psicólogo, pela sua psicóloga, que se surgir alguma demanda que ele precise de uma comprovação que ele tem algum quadro de adoecimento, se o paciente e já é acompanhado pelo psicólogo um tempo suficiente para o psicólogo poder fazer essa manifestação, é um direito do paciente. Na minha opinião, é um dever do psicólogo. É claro que muitas vezes tem pacientes que procuram com 1, 2 atendimentos e já quer um posicionamento de diagnóstico.
Aí vai da autonomia do psicólogo, da psicóloga, se ele se sente aí já preparado do ponto de vista de informações, do ponto de vista de levantamento de investigação, para já emitir um diagnóstico, 1, 2 ou 3 atendimentos. Normalmente não é suficiente. Para fechar o ponto do nosso programa, quando eu preciso comunicar um diagnóstico psicológico feito ou um diagnóstico nosológico, trazendo um pouquinho aqui as diferenciações do livro. Quais documentos psicológicos eu devo elaborar? Segundo a nossa resolução do Conselho Federal de Psicologia 06 de 2019, hoje nós só temos 2 documentos competentes para a comunicação de diagnósticos: o atestado psicológico e o laudo psicológico. Eu posso emitir um atestado solicitando, por exemplo, um afastamento de um trabalhador por causa das suas condições de saúde psicológica, saúde mental, trabalhador que eu acompanho, baseado nos meus prontuários, baseados nos meus registros da sessão, e eu posso, nessa situação, emitir um atestado, inclusive com um diagnóstico nosológico, né, da CID ou do DSM, registrado no atestado. Sempre recomendo a CID, que é o código internacional adotado aqui no Brasil pelas políticas públicas, pelo INSS, pelo SUS. Então, eu posso emitir. Também posso fazer um processo de avaliação psicológica e gerar um laudo desta avaliação, onde nesse laudo eu também poderei expressar diagnósticos psicológicos, seja com classificação ou não, ou diagnósticos nosológicos de adoecimento mental, esse sim precisando colocar as classificações dos CIDs. Você também pode, para fechar o ponto, fazer uma avaliação psicológica, arquivar o laudo daquela avaliação e entregar para o teu cliente só um atestado psicológico, tendo em vista que em muitas situações a gente só precisa da informação objetiva, necessidade de afastamento, a impossibilidade de alguma atividade, sem precisar expor como nós fizemos aquela avaliação, sem precisar expor condições psicológicas mais específicas do paciente ou cliente. Nesse caso, minha recomendação: faz as intervenções, produz o laudo, arquiva o laudo e entrega para o paciente, para o cliente, um atestado sucinto. Um exemplo são as aptidões para a vasectomia. É um diagnóstico psicológico, mas eu não preciso entregar um laudo psicológico para o cliente ou o paciente levar para ele fazer o procedimento. Geralmente só um atestado já é suficiente. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, onde nós trouxemos uma leitura muito interessante sobre diagnósticos, diferenciação entre diagnósticos nosológicos ou classificatórios de doenças, diagnósticos psicológicos. Se você gostou desse programa e quer mais programas como esse, com leitura, com comentários e análise da leitura, deixa eu ajeitar aqui a câmera no finalzinho, deixa um comentário na descrição desse vídeo, ajuda a gente a bater a meta de 25 mil inscritos no nosso canal, deixa aí o teu like, inscreva-se, ativa o sininho para receber mais programas como esse e faça parte também do nosso clube de membros aqui do canal. Nós todos os meses teremos uma mentoria ao vivo para os nossos membros. Semana que vem será a data da nossa mentoria só para os membros do canal, onde nós vamos falar um pouco sobre processos de entrevista psicológica, um programa mais aprofundado. Então, faça parte também do nosso canal e estamos para fechar aqui a nossa divulgação no mês da psicologia. Se você está vendo esse programa agora ainda em agosto de 2024, confere lá nas nossas mídias sociais, vai aparecer aqui no vídeo. Nós estamos tendo sorteios todas as semanas, promoções de cursos. Estamos fazendo, inclusive, vamos fazer na última semana o sorteio de um teste psicológico. Confere também a nossa plataforma de cursos, que até o dia 30 de agosto nós estaremos com promoções de até 50% de desconto de cursos para profissionais de psicologia. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho, sempre bom estar aqui com você. Nos vemos no próximo programa com mais dicas, mais orientações, mais trocas de conhecimento, fortalecendo aí o exercício da psicologia. Até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau.